E aí, pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perda Total Podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se você não é inscrito nas nossas redes sociais, vai lá agora, antes de começar o vídeo, aperta aqui no sininho que você não vai perder nada, nenhuma estreia de vídeo, nenhuma notificação de live, nem nada. Então, antes de começar esse vídeo, clica aí, dá essa moral pra gente, beleza? E se você não conhece ainda o nosso trabalho lá no Instagram, no TikTok, em todas as outras redes sociais, nos podcasts aí, a gente está em todos. Entra nos nossos links, estão todos eles aqui embaixo e vocês, por favor, ajudem a gente, beleza? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto aí que acaba sendo um pouco polêmico, né? Que são suspensões automotivas, né? Quem aí não acompanhou a polêmica do Corolla Cross aí, que todo mundo caiu de pau, que o Corolla Cross lá fora era suspensão independente na traseira, multilink, e quando ele veio para o Brasil ele ganhou um belo eixo rígido. Então, o que esse pessoal está falando? O que é uma suspensão independente, eixo rígido, multilink? Eu tô aqui para facilitar a sua vida. Vamos lá? Hoje eu vou mostrar algumas imagens para vocês que exemplificam todos esses sistemas aí de multilink, o que é, alguns componentes da própria suspensão, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui vocês têm o fecho de molas. Cara, isso aqui é uma coisa que tem basicamente em caminhão, carroça e carro velho e Uno. Eu gosto de Uno, tá? Antes de vocês virem aqui no comentário, tá, eu gosto de Uno. Mas enfim, é um sistema antigo que foi feito basicamente para suportar cargas. Veículos de conforto, ele é um pouco limitado por causa de conforto. Ele foi feito para resistir a muitas cargas, a resistir a peso. Então tem esses dois tipos de fecho de mola trapezoidal e fecho de mola parabólica. Isso aí são os absorvedores e o que suporta o seu carro, para você botar a sua tia, a sua avó, todo mundo no banco traseiro e o carro não abaixar ou você cair no buraco e não sair voando com a bunda no seu assento, né? E aí vamos para o próximo. O próximo é o seguinte: tem carros que não usam molas helicoidais, que é o mais comum, né? Que é o que vocês estão vendo aqui, as molas helicoidais que vocês já conhecem aí. Tem carros que usam barra de torção. William, o que é isso? É literalmente uma barra que torce, né? O que acontece nesses carros? Peugeot, Citroën, eles têm bastante campo, né, na utilização desse sistema, né? Na verdade, esses carros não têm molas na parte traseira, basicamente. Na dianteira, acredito, pelo menos eu não sei de nenhum que não tenha, mas na parte traseira ele usa essa barra. Essa barra, ela é fixada num ponto de acordo com o movimento da suspensão de cada lado ou de ambos os lados. Essa barra é torcida literalmente e ela faz o papel da mola, né? Outro carro muito famoso aí que usa esse sistema chama-se Fusca. O Fusca, ele usa o sistema, inclusive esta barra laranja é uma barra de Fusca. Ela serve para que tanto para nivelar o carro, né, óbvio, suportar o peso do carro, mas no Fusca ela tem uma utilização de forma independente, assim como nesse caso aqui de cima que eu coloquei, que é uma suspensão traseira de um carro hipotético, em que essa barra até está numa posição estranha, né, que ela está sendo torcida numa posição estranha, mas no Fusca ela fica longitudinal ao veículo e cada lado lá no facão ela é fixada no meio, né? E o facão ele varia ali cada roda independentemente, trazendo ali que cada solicitação de cada roda, né, faça uma torção, vamos dizer, diferente nessa barra, né? Os outros carros eles usam molas helicoidais, e aí pode ser independente, pode ser dependente, barra de torção também pode ser independente, dependente. Isso aí é só a característica do sistema, né? A característica desse elemento elástico da suspensão, tá bom? Bom, continuando, a gente tem as molas de borracha. Cara, o que é mola de borracha? Bom, mola de borracha é o seguinte: é um sistema que foi usado em pouquíssimos carros. Se eu não me engano,
Mini Cooper, os primeiros Mini Coopers, eles vinham com essa suspensão de borracha. E para que ele servia? Como é que ele servia, né, na verdade? Imagina uma borracha que se apaga, né, as coisas se escrevem, e ela fazia o papel da mola, né? Ela era comprimida ali, através ali da sua rigidez, e fazia ali todo o funcionamento. Eu não encontrei nenhuma foto disso na prática, né? Mas essa aqui é um esquemático de como é que essas suspensões funcionavam. Logicamente, essas suspensões provavelmente, né, eu sinceramente não conheço muito bem disso, elas tinham pouca amplitude de movimento. Tanto que os primeiros Mini Cooper, eles tinham uma sensação de kart. Kart não tem suspensão. Para quem não sabe, o kart ele faz curva através da torção do seu chassi. Então, provavelmente, esses carros tinham pouquíssima amplitude e eram carros bastante rígidos. Então, isso fazia com que ele fosse um carro que tivesse um comportamento dinâmico muito bom. Provavelmente, esses carros que usam essa suspensão de borracha, eles são carros de baixo peso. E também, off-road, eu não consigo enxergar nenhum tipo de utilização. Se você souber, põe nos comentários aqui, que eu volto até com vídeo aí, estudo essa utilização, mas eu não encontrei nessa minha pesquisa. Não confunda suspensão de borracha com suspensão pneumática. Suspensão pneumática é outra história totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Suspensão pneumática, ela é uma bolsa de ar, falando no popular, que o ar ele serve como, vamos dizer, a resistência ali para a rigidez, né, na verdade, do conjunto. Então, quanto maior a pressão de ar dentro dessa bolsa, mais rígido o carro fica, ou o trem, porque isso é muito utilizado trem, ônibus, caminhão, cada vez mais essas suspensões têm mais utilidades. Os Citroëns lá da década de 80, 90, eles utilizavam muito essa suspensão. Esse sistema é um sistema que tem por característica ser muito caro. É óbvio que tem o Choraboy, tem a galera aí que usa essas suspensões aí aftermarket, tira lá o conjunto de amortecedor e mola e põe essas suspensões aftermarket, mas a característica dela é que elas são muito caras, porque elas usam um compressor que dá defeito, ela dá vazamento, a própria borracha ela resseca, racha. O Xantia, ele tinha essa suspensão, né, regulável, e hoje em dia aí, quem tem um Xantia chora quando tem que trocar essas bolsas, né? E é uma para cada roda, né? Que fica uma sustentando, né, cada roda. Então é bem caro o sistema de compressores, a linha, e é bem complicado, mas enquanto elas funcionam, elas têm um conforto no veículo muito bom, né? Então, dando avanço aí, a gente está terminando aí os componentes, né, da suspensão. O próximo, o amortecedor. Bom, o que o amortecedor ele faz no carro? Então, você imagina uma mola. A mola ela tem um coeficiente em que ela tem uma amplitude de movimento, né? Que, se você pegar aquele brinquedo, né, que tinha muito em parque, você sentava, que era um cavalinho, você ia para frente, para trás e tal, ele ficava meio, sabe, instável, vamos dizer assim. Um carro, você já viu um carro com amortecedor estourado? Que ele fica quicando, igual um doido? Então, ela tem uma amplitude ali do movimento que, se um carro não tivesse amortecedor, ele ia ficar quicando igual um maluco até ele parar, até que se desacelerasse esse movimento e parasse, né, toda essa quicação, né, vamos dizer assim. Então, alguém lá atrás criou um amortecedor, que nada mais é do que um cilindro, que tem um fluido calibrado lá dentro, que passa por orifícios calibrados, né, como se fosse um êmbolo, vamos dizer assim, um êmbolo com fluido lá dentro, e tem um furinho lá dentro. Esse furinho é calibrado, então ele diminui a energia e a velocidade desse movimento, que é uma característica da mola, né, e faz com que você não fique quicando igual um maluco dentro do carro. Lembrando que o amortecedor e mola, eles sempre, óbvio, para um projeto automotivo, eles nascem casadinhos. Não adianta você pegar uma mola, por exemplo, eu quero botar meu carro no track day. Vou pegar uma mola de constante altíssima e botar casado com o amortecedor original do carro. A chance disso dar certo é muito pequena, ou ela não vai ser tão eficiente. Pode funcionar? Pode, por outros motivos. Você vai baixar o centro de gravidade do carro, você vai deixar o carro mais rígido e tal, mas contudo, todavia, porém, esse artifício faz com que
o amortecedor do carro, o amortecedor não, o funcionamento, né, ali do conjunto ali do amortecedor do carro, ele sofra mais, porque quanto maior a rigidez da mola, maior essa característica, vamos dizer, dela ficar quicando, né? Vamos falar assim, né? É óbvio que isso muda um pouco a amplitude, muda algumas coisas que eu não vou entrar muito em detalhes. E esse amortecedor ele tem que trabalhar forçado. E muitas vezes quando você põe lá uma mola muito dura, você vê aquele carro andando na rua assim, quicando muito, é por isso, porque não está casado ali as cargas, entendeu? Funcionar? Funciona, claro que funciona, mas não é o melhor método possível. O melhor método possível é você calcular as cargas tanto do amortecedor quanto da mola. Então, esse amortecedor, já dei uma breve explicação, aí tem vários diversos modelos aí de amortecedores, aí de aplicações de amortecedores. Então, basicamente é isso, cada carro aí usa um tipo, cada carro usa uma utilização. Esse aqui basicamente é um amortecedor dianteiro e esse aqui comumente é um amortecedor traseiro. Pode mudar? Pode, claro que pode. Então, tá aí. Outros elementos, né, que tem lá nesse conjunto, né, são os coxins, né, são essas borrachinhas, né, que também ajudam também ao movimento, né, a transferência dessa carga do amortecedor mola para a carroceria do carro. Bom, falando mais de outros acessórios da suspensão do seu carro, a gente tem as barras estabilizadoras. É óbvio que o carro tem outros componentes, mas basicamente esses são os mais comuns, tá? A barra estabilizadora, ela serve literalmente para equilibrar o carro, os lados do carro. Quando você entra numa curva, se você tem um carro mais básico, lá um Paliozinho, hoje em dia não, hoje em dia a maioria dos carros, eles saem equipados com barra estabilizadora. Mas lá na década de 2000, década de 90, ali no inicinho ali da década de 2000, década de 90 para trás, os carros não tinham barra estabilizadora. O que acontecia? Você tinha uma rolagem da carroceria, ou seja, a tendência quando você entrava numa curva do carro, daquela inclinada, né? Palio adorava fazer isso. Palio sentava na curva, ele adernava, ele quase que deitava a porta no chão. Por quê? Primeiro, por causa de uma concepção de maior conforto da suspensão e tal, que a maioria desses modelos básicos, eles não tinham barra estabilizadora. Por exemplo, o meu carro, que era 1.0, 16 válvulas, ele não tinha essa barra estabilizadora. Então, fazia com que o carro tivesse uma inclinação lateral muito grande. Porque quando você entra numa curva, essa barra estabilizadora, ela basicamente, quando um lado do carro está baixando, quando a balança do carro está trabalhando, ela puxa, entre aspas, a balança do outro lado, a balança que está levantando, né? Uma está abaixando e a outra está levantando, né? Elas estão fazendo movimentos opostos. O que acontece? Essa barra ela transfere carga da balança que está levantando para a balança que está abaixando, fazendo com que ela dê vamos dizer, uma carga extra no lado que está sofrendo, ou seja, o lado de fora da curva, e acaba que faz com que o carro levante, ou seja, ela melhora a transferência de peso para ambos os lados do carro. Essa barra também, ela ajuda, né, óbvio, na geometria da suspensão. Falando aqui muito rapidamente, né? Quando você entra na curva, o pneu de dentro da curva, que é o pneu que mais sofre, né? Ele consegue apoiar mais se você tiver menor movimentação da carroceria, tá? Óbvio, isso não é garantia de, vou botar então a barra estabilizadora no meu carro, ele vai virar uma máquina de curva. Nem sempre. Isso depende de suspensão, isso depende da amplitude do movimento que está fazendo, como é que está a geometria, como é que está a variação de geometria do seu carro, enfim, N coisas, mas é um artifício de conforto para o habitáculo do seu carro, tá? Bom, continuando aí, agora a gente vai falar dos tipos de suspensão, tá? Como é que são esses tipos de suspensão? Eles podem ser dependentes ou independentes. O que é dependente e o que é independente? Lembra que eu falei lá do Corolla Cross trava-língua lá no início? Então, ele e muitos carros mais básicos, eles usam um eixo rígido na traseira. O que significa? A posição das rodas, né, a posição desse eixo, ele não muda de acordo com uma curva. Se você entrou com o carro numa curva, esse eixo ele vai trabalhar, vamos dizer, de forma plana,
né? Então você entrou na curva, esse eixo, por mais que tenha maior, por exemplo, você entrou com uma curva para esse lado, né? Então você vai ter mais carga, né? Na roda externa sempre. Se você tem uma suspensão independente, você consegue apoiar melhor a roda, porque esse trabalho da suspensão faz com que a roda interna ela fique melhor em contato no chão e a externa também. Quando você tem um eixo rígido, além de... Lembra do que eu falei? Que o carro sempre dá uma inclinadinha, vamos dizer assim, na curva? Então o que acontece? Você imagina que os pneus estão... Deixa eu olhar aqui melhor. Aqui nessa posição, né? Ou seja, o pneu está aqui ou está aqui. Quando você entra na curva, ele tende a fazer isso ou isso. E se você compensar um eixo rígido, ele faz meio que assim, porque ele é rígido, né? Então você está vendo aqui, ó. Estou exagerando, tá? Esse pneu aqui ele vai perder a área de contato e esse aqui também vai perder a área de contato. Uma vez que quando você tem uma suspensão independente, você consegue manter esse paralelismo com o asfalto de forma melhor. Ou seja, a variação de geometria do contato entre o pneu e o solo ela é melhor. Em linhas gerais, sendo aqui explicando muito leigo, tem outros fatores que influem, lógico, mas um carro de eixo rígido tende a ser pior do que um carro de eixo independente, de suspensão independente, principalmente na traseira. Por isso toda a bronca aí com Corolla Cross. Só que eu vou deixar aqui e eu com certeza vou ter muito comentário a respeito disso, tá? Um carro de eixo rígido bem acertado e um carro de multilink mal acertado, eles fazem curvas iguais ou até o multilink faz pior. Quer um exemplo? Fiat Uno Mille. Um Fiat Uno Mille, um Palio, o Palio é eixo rígido, Fiat Uno Mille é independente, né? Ele tem um fecho de mola e tal, não sei o quê. Então, os dois carros, teoricamente, o Uno Mille, sei lá, ele leva vantagens em cima do Palio em referência à curva, vamos dizer assim, né? Pega os dois de forma original, anda com os dois, faz curva com os dois. Cara, você vai se sentir muito melhor, eu tenho certeza, num Palio do que no Uno. Por quê? Acerto. Eu não estou querendo dizer que o Uno é ruim, eu não estou querendo dizer que o Palio é melhor do que o Uno. Só estou querendo dizer que muda o acerto independente do sistema utilizado. Assim como no Corolla Cross, eu tenho certeza que ele não é pior de curva de forma original, como a Toyota te entrega o carro, de que ele é multilink ou eixo rígido. Então não faz a mínima diferença. Mas eu entendo, para pista, para uma estrada sinuosa, para você ali que, pô, um piloto ali, realmente você vai sentir toda a diferença num carro assim. Enfim, continuando. Então temos aqui o eixo rígido, né? Esse eixo rígido ele usa feixes de mola, como a gente comentou lá atrás, só que ele pode usar uma mola normal, e esse aqui é um eixo de tração, né? Você vê aqui que tem um cardan aqui e tal. O eixo rígido do seu carro, se você tiver um carro mais simples, ele não tem tração e ele pode usar ou não molas. Então, caminhonete usa muito feixe de mola na traseira e um eixo de tração. Um carro básico, um Corsa, um Gol, usa um eixo rígido na traseira com molas helicoidais, também de forma dependente, né? Então, é um pouquinho diferente. E a gente também tem o eixo de torção. O eixo de torção eu falei lá atrás do Fusca, falei dos Peugeot e Citroën e tal, que usam muito desse artifício. Aqui é um exemplo de um eixo de torção, em que ele usa essa barrinha lá dentro, em que ele faz também ali a torção, né, que eu quis dizer, né? Ele não usa molas, ele usa essa peça chamado barra de torção, para que você mantenha a rigidez do conjunto. Beleza? Então, isso aqui é outro tipo de utilização. Esse eixo da foto me parece ser um eixo rígido, ou seja, um eixo dependente, mas existe o eixo independente, como eu falei anteriormente, que é o caso do Fusca. O Fusca tem ele é barra de torção, só que ele é independente. Cada lado varia de acordo com a carga solicitada. Avançando, nós temos aqui o tipo MacPherson. O tipo MacPherson é a suspensão mais comum aí dos carros da atualidade, tá? Na dianteira aí, até na traseira, ele tem MacPherson. William, o que é o MacPherson? O MacPherson é o seguinte, ele normalmente é utilizado uma balança, um duplo A, bandeja, duplo A não, um A, uma balança, uma bandeja na parte de baixo. Isso aqui é chamado manga de eixo, né? Que é onde vai aqui o eixo do carro, ou vai lá
pode ser de tração ou não de tração, e o amortecedor ele vai preso nessa manga de eixo. O que essa característica? Qual é a maior característica? Ele usa uma balança só, a manga de eixo e o amortecedor. Então, todas as cargas do sistema que vem por cima, vamos dizer assim, né, eles são fixados no amortecedor. Isso, por exemplo, um carro off-road não é muito bom, não é uma característica muito boa, porque o momento ali, vocês imaginam, né, batendo uma pedra aqui, a roda fazendo toda a força aqui, ele pode forçar de forma indevida esse amortecedor. Mas para carro de rua ele tem pouca variação de geometria, não vou entrar nesse detalhe, tá? E é um dos sistemas aí mais baratos e mais utilizados aí na atualidade, tá? Aqui tem um esquemáticozinho que eu peguei no site, mais ou menos lá com toda a suspensão, freio, tem aqui barra de direção, tem aqui ó, eixo de torção, aqui ó, com uma beletazinha aqui, e todo esse sistema aí explodido aí para vocês darem uma olhada. Bom, continuando, a gente tem suspensões duplo wishbone, bonito esse nome, né? E suspensão tipo multilink. Essa daqui é a tal da multilink lá que a gente falou lá atrás do Corolla Cross, que o Corolla normal tem, o Corolla Cross perdeu isso. Aqui embaixo, uma suspensão, se eu não me engano, isso aqui é do Focus, tá? É uma multilink. Vocês veem aqui que ela é a última, né? A última aí da nossa saga aí das suspensões mais comuns, óbvio que tem outras, tá? Essa daqui é a suspensão duplo A ou braços sobrepostos desiguais. Hoje está um trava-língua danado com esses nomes. Então, essa suspensão, ela é muito utilizada em carros de corrida, porque, como eu falei lá atrás, né, toda aquela questão que eu não vou detalhar, que é a geometria ali do movimento, só dando um parênteses, né? Quando você tem ali um movimento, ou para uma curva, ou para um buraco, qualquer coisa, a roda tende a andar, né? Ela tende a transladar ali, as balanças tendem a mexer, ou lá no MacPherson ela sobe. Então, quanto menor a variação de geometria dessa roda, ou seja, quanto mais ela varia o alinhamento dela, a cambagem dela, a convergência, melhor para o funcionamento do carro, melhor para a sensação de dirigir, melhor para curva, melhor para frenagem. Então, o duplo A você consegue garantir poucas ou quase nenhuma modificações, óbvio, quando bem feito, na sua suspensão. E também ele tem algumas outras características que auxiliam ali quando você esterça o volante. Ele tem alguns ângulos interessantes que você consegue trabalhar. Então, o duplo A ele é muito utilizado em carros de corrida. E lá na década de 90, 2000, a Peugeot e Citroën normalmente usavam muito esse sistema, e Honda também, nos carros esportivos dela. Então é muito comum, por exemplo, o Civic VTI, eu acredito que alguns Peugeots, se eu não me engano, eles vieram com duplo A na dianteira e até na traseira, que é interessante que tem toda essa questão, né, de uma ligação mais esportiva, né, do carro, né. Bom, finalizando aqui, né, gente, já falei aqui da grande maioria aqui das suspensões, alguns itens elásticos, né, como o fecho de mola, como a mola helicoidal. É basicamente um overview do que é a suspensão. Eu queria deixar bem claro nesse vídeo que não existe suspensão ruim, existe suspensão mal acertada, e óbvio, né, toda suspensão tem vamos dizer assim, ela tem um limite, né? É óbvio que você não vai esperar, por exemplo, no Swing Axle, que é o sistema que é utilizado nos Fuscas, né? Que ele tem por característica muita movimentação de geometria. Você não consegue esperar que esse sistema seja um sistema eficiente na pista, por exemplo, né? Se você for levar para um carro rápido. E nem até na estrada. Tanto que, para quem conhece um pouquinho de VWA, a Brasília tem um sistema um pouco diferente do Fusca. E a Brasília ela tem uma característica muito melhor de curva do que o Fusca, faz com que as variações de geometria da roda, de geometria da suspensão, sejam menores. Ou seja, isso vai fazer diferença no limite do carro, no limite ali da curva, que faz com que a condução seja melhor. Então era basicamente isso que eu queria
hoje aqui trocar essa ideia, falar um pouquinho das suspensões mais comuns. A gente tem outras, trail arm, semi-trail arm, mas assim, são muito pouco utilizadas aí na maioria dos carros. A maioria deles usam mais essas suspensões que eu falei com vocês. É óbvio que tem alguns itens faltando, mas eu tentei fazer o vídeo mais enxuto possível para que fosse interessante aí para um conhecimento aí do público geral. E é isso, tá? Se eu falei mal do seu carro, desculpa, não foi intenção, eu só quis dar exemplos. E para mim, não, de novo, não existe sistema ruim, existe sistema mal acertado, beleza? É isso aí, eu sou o William, direto aqui do Perda Total Podcast, e até a próxima. Valeu!